Né, galera? Tranquilo, numa boa? Hoje nós vamos falar sobre meritocracia escolar, né? Mas antes de chegarmos na escola, nós vamos falar sobre meritocracia no contexto global e depois chegarmos até a escola. E como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de observar a palavra. A palavra, ela diz muito quando nós a desmembramos em seus conceitos. Por exemplo, meritocracia tem dois conceitos aqui. Cracia ou kratia em grego, que quer dizer poder, governo, domínio, e mérito, ou seja, dignidade. Digno no sentido de ser digno de. Então, a pessoa que tem mérito, ela é digna de estar aonde está, né? Portanto, a pessoa como que consegue por seus próprios esforços vencer o que é exterior a ela, né? Vencer todas as dificuldades e ao vencer as dificuldades externas por uma força interna, ela tem, portanto, o mérito, né? Então ela é elogiada. E kratia, ou governo, portanto, juntando as duas palavras, nós vamos imaginar que as melhores condições sociais, os melhores cargos, ou até o próprio governo, é dado àquele que tem mérito. Portanto, é dado àquele que, apesar das condições externas, das condições sociais, ela tem uma força interna, uma capacidade interna de superar essas dificuldades, quase que super-homens e super-mulheres, e portanto, nem todos tendo essa força interna, há os que, tendo essa força, merecem as melhores colocações no mercado, na política. Percebam que aqui nós já temos uma questão importante a ser pensada, que a meritocracia não pensa na questão externa, na questão social, na questão ambiental aonde essas pessoas se desenvolvem. Ela foca, portanto, na questão interna, se a pessoa pode ou não superar. E, portanto, se o mérito é só dela de superar, a responsabilidade, a culpa, o dolo por não superar também é dela. Portanto, confortavelmente, não se questiona as condições sociais e ambientais, mas sim as questões internas. Portanto, a hierarquia, o lugar aonde essas pessoas estarão hoje, onde estão, né, são determinadas basicamente apenas pelas próprias pessoas que lá estão. Percebam que é uma solução bastante estranha para justificar as desigualdades. Portanto, é dito, é propalado, né? Há uma propaganda toda que investe na questão de vença a ti mesmo, né? Para que tu possas ter sucesso. O sucesso é algo individual. E também, por outro lado, a competição é valorizada porque todos nós somos lutadores, porque há pouco espaço e esses espaços serão ocupados por aqueles que tiverem mais habilidades e competências desenvolvidas e, portanto, não há lugar para todos, mas há lugar para os melhores. Portanto, não se questiona por que há tão poucos lugares, mas se fortalece a ideia de que bom é que tenha poucos lugares, porque então só os melhores chegarão lá. Isso não é uma coisa nova, né? Platão já falava, todos os aristocratas já falavam, Atenas clássica já se questionava, afinal de contas, a quem deve governar e olhavam o povo com uma certa desconfiança, né? Os aristocratas vinham com uma certa desconfiança. Então não é uma invenção nova. Entretanto, na modernidade,
até em oposição ao direito divino dos reis, até em oposição aos tiranos, né, surge a ideia de que não, tem que ser os melhores. Mas há o equívoco ao identificar que valores são esses que identificam os melhores. Há um equívoco ao identificar a competição como aquilo que faz as pessoas melhores. Há um equívoco ao dizer que as pessoas só vão competir porque tem um prêmio lá no final, geralmente prêmio em dinheiro, prêmio em glória, né? Que as pessoas devem entrar em conflito umas com as outras e de forma individual para atingir algo que é dado pela sociedade. O mérito, o louro da vitória, o prêmio em dinheiro, né? O prêmio da promoção que é dado pela sociedade. Não por ela mesma. Veja, se de um lado a pessoa deve por ela mesma ter força para vencer o seu entorno, por outro lado o prêmio não pertence a ela. Pertence a algo estranho a ela, que é a sociedade. E ao mesmo tempo essa pessoa é ensinada de que a sociedade está certa, que é justo que não haja lugar para todo mundo, que é justo que a competição aconteça como numa Olimpíada. E o mais interessante é que não há paz para essa competição, porque não há garantias, né? Porque a tecnologia avança, porque as exigências são outras. Então, à medida que o tempo vai passando, as habilidades e competências mudam também, muito ou pouco, mas é preciso que continue na competição, continue se superando, né? À medida que o entorno modifica, tu deve ser cada vez mais forte, mais competitivo para te manter no mercado, né? Então não há paz, não há descanso. É preciso se superar o tempo todo, apesar, né, de que as pessoas não são iguais, as pessoas têm dificuldades diferentes, têm condições de vida diferentes. Mas não importa as dificuldades, não importa as diferenças. O que importa é que a sociedade determina valores e lugares aos quais deve-se lutar por eles. E o pior, há quem diga que é o melhor. As escolas entram nisso. As escolas ensinam às crianças bem novinhas, 4 anos, 3 anos, 4 anos, né, que é preciso vencer a si mesmas para atingir a nota ou, não sei, os objetivos que a sociedade impõe através dos professores, através da escola. E muitas vezes essa escola, esse professor, não dá maior importância ao contexto, mas dá importância àquelas crianças que se superam. Portanto, àquelas que vão ascender, vão ir para o ano seguinte, e àquelas que deverão ficar. Há a sensação entre os professores que aquelas crianças que já quase que naturalmente dizem bom dia, boa tarde, com licença, professora, né? São melhor vistas do que aquela que por algum motivo não conseguem dizer bom dia, passam correndo, derrubam as coisas, empurram o coleguinha, né? Esses aí são aquelas pessoas, aquelas crianças que estão fadadas a não atingirem os objetivos da sociedade porque não tem o comportamento adequado, não tem a aparência adequada, não tem a escrita adequada, não tem isto e aquilo que não é adequado. E então a escola acaba, de certa forma, dizendo que essas crianças que têm mais dificuldades não tiveram esforço suficiente para superar. E quando a família não consegue dar o apoio, a família não teve esforço suficiente para superar. E, portanto, acabam dizendo que é boa a meritocracia, sem perceber. Não conseguem identificar e lutar por uma sociedade mais equânime. Não conseguem perceber no dia a dia, até pelo próprio dia a dia sofrido das escolas, não conseguem perceber que melhor seria qualificar o externo para depois trabalharmos o interno. Ou seja, arroz com feijão para todo mundo,
né? Olha que legal, casa, água, luz, moradia, não violência, né? Como algo corriqueiro para que se possa então a escola poder então trabalhar melhor o interno, tendo um externo tranquilo. Portanto, procurar aquelas pessoas acima da média para dar a elas a cratia, o governo, o poder, passa a ser uma maneira de manter as coisas como estão e mais complicado ainda, ensinar que é bom que as coisas sejam assim, que é bom, que é normal, né? Um darwinismo social, que é bom, é normal, porque não há lugar para todo mundo. Então, é preciso desde pequenininho que as pessoas já aceitem que se não há um esforço interno, independente do externo, tu ficarás para trás. E se tu ficares para trás, porque não tens, abre aspas, mérito, fecha aspas, a culpa, o dolo é teu. A sociedade, o contexto não tem nada a ver com isso. Percebam a complexidade de defender conscientemente ou inconscientemente a competitividade, portanto a meritocracia, a busca pelas pessoas melhores sem se preocupar com as questões exteriores. Abraço e até a próxima.